Olá, tudo bem? Este é o programa Ação Urbana, agora aqui na BH News TV. Um programa que veio para discutir, debater, elogiar, mas também criticar as ações governamentais, as próprias ações da sociedade, as ações até do cidadão comum de Belo Horizonte, mas querendo sempre o bem dessa cidade, querendo sempre o bem de Minas Gerais e o bem do Brasil. Ação Urbana discute problemas, assuntos urbanos. E hoje o nosso assunto é política, mas política também é um assunto urbano, é um assunto dos cidadãos de cidades igual Belo Horizonte. E o nosso convidado é uma pessoa muito respeitada, muito querida e, acima de tudo, que conhece muito o assunto, que é o cientista político, mestre, doutor Rudá Risse. Rudá, em primeiro lugar, obrigado a você por participar com a gente aqui na BH News do programa Ação Urbana. Ronaldo, eu que agradeço esse convite, para mim muito minha honra. Vamos conversar, Rudá, em primeiro lugar, sobre a política nacional, né? Política federal. Você é cientista político, tem um linguajar mais competente, mais lúcido do que o meu. Eu tenho formação na área política e o antigo PCdista dizia que nós estamos na época de vaca não reconhecer bezerro. Cenário político nacional, Rudá Risse. É exatamente isso. Na verdade, nós temos um primeiro grande problema, que é uma escassez de lideranças nacionais que tenham ou história e acúmulo histórico, né, pessoal na política, que goste da política. Até um pouco antes da gente entrar aqui no programa, eu falava para você que meu pai dizia que um bom político é aquele que admira o adversário, não é o que odeia, né? De tal maneira que eles acabam a carreira deles com os dois conhecendo, sendo adversários e se respeitando, né? É assim também no futebol, é assim em todas as disputas que nunca acabam, né? E na democracia a disputa política nunca acaba, né? Quem define para que rumo vai dar é o eleitor, né? O cidadão. Nós não temos lideranças políticas que estejam à altura disso agora, né? E aí vem daí uma decorrência drástica para o país, muito crítica, que é a incapacidade de fazer o diagnóstico político correto e de saber liderar a população. Então, nós estamos como se nós estivéssemos num carro que o amortecedor e a suspensão foram para o espaço. A cada batidinha que a gente dá, um solavanco no piso que a gente está andando, o carro quase que desmonta inteiro, porque ele não tem o que amorteça, né? São essas lideranças frágeis que estão fazendo o Brasil viver tantos solavancos. Eu acho que nós estamos no pior momento dos últimos 40 anos da história política do país. O senhor Rudá Risse, que tem todas as informações, tem todos os estudos, é cientista político, é mestre, é doutor, está dizendo isso porque a coisa efetivamente está complicada. Rudá, tem um livro seu que eu gosto muito, li com muita atenção, o Nas Ruas, né, sobre as manifestações de 2013. Agora, em 2015, nós estamos tendo manifestações, algumas pró-Dilma e outras contra Dilma. Vamos falar, em primeiro lugar, das manifestações contra Dilma, por exemplo, que nós tivemos em abril, em março, já tem outra prometida para abril. As manifestações de rua contra a presidente Dilma. Bom, em primeiro lugar, quem procura liderar essas manifestações, me parece meio evidente que são pessoas novatas na política. Por quê? Porque ao você focalizar num governo, basta você alterar o governo e acabou a demanda, né? E nós sabemos que o problema não é só o governo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: sem saber, os líderes que estão tentando motivar mais manifestações e o desgaste do governo federal, sem perceber, estão jogando água no moinho do PMDB. E eles não dizem que são PMDBistas, pelo contrário, eles também criticam, mas eles não percebem como que é o jogo político institucional. Na verdade, se a Dilma cair, quem assume é o vice-presidente, que é do PMDB. E se for depois é o presidente da Câmara, que é do PMDB, exatamente, e depois o presidente do Senado, que é do PMDB. Então, e em segundo lugar, se a Dilma fica frágil, ela vai precisar do apoio do Congresso, que está na mão do PMDB. Então, essas manifestações de quem é contra a Dilma, elas são tão mal costuradas e tão sem inspiração política, elas são tão baseadas na adrenalina e não na inteligência humana, que eles não percebem que eles estão dando maior prestígio que o PMDB poderia ter sem ter feito nada. Quer dizer, hoje o PMDB pode ficar quieto que tudo cai no colo deles, né, como nós estamos vendo.
E os manifestantes? Então, esses são os líderes. Mas e os manifestantes? Nós temos de tudo, né? A grande maioria, pelo que o Datafolha disse, são eleitores do Aécio, 82% em São Paulo, que foi a maior manifestação, mas é um perfil muito parecido em Porto Alegre, numa pesquisa que ocorreu, em Brasília, então, e aqui em Belo Horizonte, portanto, a maioria aecista, mas tem uma franja que foi à rua, e também espectadores que vêm acompanhando e pelas pesquisas de opinião, vêm também tendo um embate com o governo Dilma, que não são exatamente alinhados partidariamente, mas eles estão muito receosos e alguns até muito irritados com a mudança da proposta do governo Dilma, da candidata Dilma para o governo Dilma. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Rodar, no dia 13 de abril, eu acho que eu sou bom de data, uma sexta-feira 13, nós vimos algumas manifestações pró-Dilma, inclusive no bairro onde está situada a Ponto Terra, onde está situado o IMPS, o bairro de Luzes, houve uma manifestação da Rua São Paulo pró-Dilma. O PT também já começa a se organizar internamente, o presidente Lula já começa a falar também, e as manifestações pró-Dilma? Eu acho que elas não vão ocorrer. Na verdade, elas serão revestidas de um apoio crítico ao governo Dilma. Por quê? Por quê? Porque as centrais sindicais, a principal central sindical, que é muito alinhada ao PT, que é a CUT, está perdendo agora aceleradamente sindicatos da área do funcionalismo público, que é a área que mais a CUT cresceu nos últimos 5 anos, está perdendo para a oposição, né? Agora mesmo ela acaba de ser derrotada, há algumas semanas, perdeu o maior sindicato de professores do Rio Grande do Sul, né? Que se desfiliou da CUT em assembleia, né? Então, assim, não é só um caso isolado. Então, há uma situação em que os dirigentes da CUT estão sendo pressionados pela sua base para radicalizarem contra a política recessiva do governo federal. Auditores fiscais, professores, uma série de cargos e funções públicas que tem sindicato, que nós vamos ver daqui por diante fazendo greve, né? Nesse momento, o mais importante sem dúvida nenhuma, de professores estaduais. Mas que nós vamos falar no próximo bloco sobre a questão mineira, né? Sim. Mas, de qualquer maneira, se as centrais sindicais estão pressionadas pela base para questionar o desemprego, a queda de poder aquisitivo do trabalhador, não tem como você fazer uma manifestação a favor de Dilma, a não ser que o outro lado dê chance. A única chance é pregar um golpe. Oda, você tem muitas informações, tem muito estudo, a gente reconhece isso de uma maneira pública, né? Com poucas palavras, há esperança ainda para o governo Dilma? Não, não há. O governo Dilma deve terminar muito desgastado. O que ela pode fazer é diminuir a evolução do desgaste dela, e aí ela faria um governo como Sarney, meio arroz com feijão, né? Como foi a gestão do Maílson da Nóbrega, né? Para isso ela vai ter que acalmar o Levi, né? O Joaquim Levi, ou demiti-lo, né? Mas não vai ser um governo importante para o país, vai ser um governo de passagem. Ela cometeu um erro grosseiro de adotar uma plataforma monetarista que o FMI impunha para o Brasil, foi um retrocesso, ela não tinha necessidade de fazer isso e acabou tentando atrair o adversário para dentro do governo, e um adversário que é convidado depois de ser derrotado algumas semanas antes para dentro do governo, não vê isso como um ato de educação, vê isso como um ato de fraqueza. E ela, demonstrando fraqueza, está sendo atacada por todos os lados, pelo PMDB, pelo PT, por Lula, pelo PSDB, pelos empresários. Não conquistou os adversários e ainda perdeu alguns aliados. É isso. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco falando sobre a política no estado de Minas Gerais com o cientista político Rudá Rissi. Voltamos já já. Voltamos para o segundo bloco do programa Ação Urbana, agora aqui na BH News TV, conversando sobre uma das ações urbanas mais importantes dos seres humanos, que é a questão da política. E estamos conversando com a pessoa que é craque no assunto, o cientista político Rudá Rissi. Vamos conversar agora sobre a política atual, é lógico, o governo atual do governador Fernando Pimentel em Minas Gerais. A situação política no estado de Minas Gerais atualmente, uma geralzona assim, por favor, Rudá. Eu acho o seguinte, o Fernando Pimentel começou muito bem o governo dele,
recolocando a política no centro da política estadual e do governo estadual. Ele teve algumas ações e atos assim que vão ficar na lembrança de quem acompanha a política. Por exemplo, dizer que não ia pagar o funcionalismo público, é o famoso bode na sala. Sim. Todo mundo desesperou e ele pagou. Ou seja, ele fez nada mais do que obrigação, só que pareceu um salvador dos funcionários públicos. Começou bem. Aquela história que não tinha dinheiro, de repente o dinheiro apareceu. Foi uma inteligência política, para quem conhece como se faz o jogo político, muito inteligente, e depois ele mudou a pauta em seguida. Ele falou da auditoria das contas públicas, ao invés de cumprir a promessa de regionalizar o desenvolvimento, a saúde, os hospitais regionais que ele falava, ou seja, ele não fez nada, mas ele conseguiu mudar a pauta, e mostrando uma grande habilidade a partir daí. Reorganizou inclusive a disputa, que nós vamos falar no outro bloco, a prefeitura de BH para 2016, ele mudou completamente o cenário interno do PT, começou muito bem. Qual que é o problema? O problema é que Pimentel tinha que pagar a fatura das negociações que ele fez, e ele não tem dinheiro. Eu imaginava que essa fatura começaria a ser cobrada no segundo semestre, mas infelizmente para ele, a fatura começou a ser cobrada pelos professores estaduais, né? Então, houve um acordo interno de indicação dos superintendentes regionais de ensino, são 47 ou 48 aqui em Minas Gerais, e o Sindiúti fez plenárias para indicação de nomes. Era um bom momento para o governador fazer as pazes com a categoria, já que ele não tem dinheiro para pagar o piso salarial, e também para encaminhar as resoluções da Lei 100, né? E o que aconteceu foi que ele não conseguiu cumprir esse acordo, mesmo que não tenha sido um acordo estabelecido formalmente, mas era um acordo tácito, que as plenárias iam ser ouvidas, pelo menos. E, na verdade, ele não ouviu. Então... Ficou no mesmo processo antigo das indicações políticas, gente do PMDB, gente do PCdoB, gente do PT, e por aí afora, né? E aí, o desgaste nós vamos começar a perceber agora, né, porque nós possivelmente em maio nós vamos ter um mês de greve de funcionalismo público. O caldo está só engrossando agora no país, e talvez Minas Gerais, cujo sindicato é dirigido por uma liderança jovem e muito respeitada, que é a presidente da CUT estadual, a Bia Cerqueira, ela é muito habilidosa e é muito ciosa da relação com a base. Ela claramente, embora não tinha nenhum interesse em entrar em confronto, ela possivelmente vai inaugurar o primeiro grande confronto político da sociedade mineira ou de parte dela com o governo. Eu acho que depois vem outras faturas, fatura com prefeitos, faturas com lideranças regionais. Ele prometeu muito ouvir e atender demandas regionais. Vamos ver como é que ele vai pagar essa fatura. O governador Pimentel é um homem inteligente, um homem preparado, eu convivi com ele, fui seu vice, mas se tem uma coisa que ele não tem muita paciência é para ficar ouvindo liderança do interior, tomando muito café, escutando muito, aquela conversa de compadre e comadre. Ele tem até uma certa razão, que toma muito tempo e às vezes não sai solução. Tem outras coisas menores acontecendo já, né, Rudá? Por exemplo... Mas ele tem um secretário de governo que gosta de conversar muito e que sabe se expor para defender o governador. Então, muito interessante. Que ele faça esse papel, né? Pois é. Rudá, eu falava de algumas pequenas manifestações de funcionalismo, por exemplo, o pessoal do IPSENG, né? Instituto de Previdência do Estado de Minas Gerais, já está em estado de greve, já está em greve. Também fizeram manifestação, passeata lá no bairro de Lourdes, né? Passaram em frente ao nosso escritório lá. Cerca de 150, 200 funcionários do IPSENG, já em greve. Sabe, Ronaldo, nós, cientistas políticos aqui do Brasil, a gente sabe que nós temos datas, efemérides políticas, né? A gente diz mais ou menos assim: próximo do Natal até o Carnaval, esqueça. Vai ser só jogo para a plateia, porque nada acontece. Exato. Então, quando o político está numa situação ruim, ele vai correndo, enrolando para chegar no Natal, porque aí com as festas os brasileiros esquecem. O político pode falar o que quiser, nada acontece. Bom, a partir então de março, quais são as datas? A primeira é abril. Abril é a porta de entrada para tensões e greves do serviço público muito pesadas, que elas terminam em junho, normalmente. Então, o que nós temos? Abril é abril vermelho do MST, são as primeiras ocupações de terra, que elas vão ganhando volume para negociar o Plano Safra, que é, de fato, o orçamento da agricultura no Brasil, inclusive com os grandes empresários do setor. Depois, maio, eram as antigas database
de campanhas salariais do servidor público. Então, o mês de abril que nós estamos entrando é um mês de preparação para tensões muito grandes em maio. Nós tivemos em 2014, no ano passado, um período muito tenso como esse, que só não foi pior porque nós tivemos a Copa do Mundo e abortou uma série de manifestações que estavam cada vez crescendo mais. Eu vou lembrar que além das greves de garis, greves de transporte público, de professores, auditores fiscais, lembro demais disso. Nós tivemos, inclusive, manifestações gigantescas lideradas pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né? 25 mil no Itaquerão, em São Paulo e assim por diante. Só que com a Copa o governo abriu as comportas, agora ele está pagando a conta, para acabar com aquelas mobilizações e colocou a polícia na rua. E aí a Copa ocorreu sem grandes conflitos sociais urbanos, né? Mas em 2013 nós tivemos a manifestação de junho, que em maio já havia um prenúncio disso quando teve um boato de que o Bolsa Família ia acabar e 920 mil beneficiários do Bolsa Família, principalmente no Nordeste, em 2 dias sacaram o dinheiro da conta, achando que ia acabar. Olha, o que havia naquele momento para uma pessoa acreditar no boato? É porque sentiam que a economia já não está bem. Então, se nós lembrarmos, 2013 nós tivemos maio e junho, uma situação muito crítica no Brasil. 2014 nós tivemos abril e maio numa situação muito pesada até a Copa, até os 10 primeiros dias de junho. E agora esse ano nós estamos iniciando a entrada nesse período que é tenso para qualquer político, qualquer governante. Não vai ser só o governador Fernando Pimentel que vai viver um período difícil, vai ser também Beto Richa no Paraná, que está numa situação delicadíssima e possivelmente com menos intensidade, mas também Geraldo Alckmin em São Paulo, porque a situação da água começa a piorar com a seca de abril, né? Eu quero dizer que nós aqui do programa Ação Urbana torcemos, na verdade, para o sucesso do governo Fernando Pimentel. E queria fazer uma sugestão a você, telespectador, que gostaria de conhecer um pouco esse assunto. Vou fazer agora uma sessão agrada aqui. O livro do cientista político Rudá Rissi, Nas Ruas, é um livro espetacular para informar, inclusive, dessa nova juventude que está aí, reivindicando muito mais do que a juventude da minha época. Voltamos já com o terceiro bloco, onde nós vamos conversar sobre a questão do município de Belo Horizonte, a questão política de BH. Voltamos já. Voltamos para o terceiro bloco do programa Ação Urbana e, como eu costumo dizer, agora aqui na BH News, sobre as questões importantes, questões urbanas da cidade de Belo Horizonte e de outras cidades também. E a gente está conversando com alguém que tem formação, tem conhecimento, tem muita informação, que é o cientista político Rudá Rissi. Rudá, a cidade de Belo Horizonte, 2.500.000 habitantes, 1.850.000 eleitores. Nós vamos ter eleições aqui em outubro do ano que vem. Alguns jornalistas, na minha maneira de ver, um pouco afoitos, fazem aí as suas elucubrações, fazem aí as suas suposições, já lançando nomes para a eleição do ano que vem. Muito cedo. Se a regra do jogo não está definida, como é que você vai definir os atores do jogo? Conta para nós isso aí. É verdade, mas que os jogadores já estão em campo, já estão, né? Já estão. Talvez nos bastidores, né? Aquecendo, né? O nome mais consolidado até o momento, se é possível falar em consolidado, né? Mas talvez o mais articulado nesse momento é o Gabriel Guimarães, né? Vou dar alguns dados que poucos analistas falam aqui em Minas Gerais. Ele é um dos poucos deputados parlamentares do PT que tem cargos, gente dele ligada a quase todas as secretarias do governo estadual, todos os órgãos públicos, os mais importantes. Isso já é uma bela demonstração de como está se preparando o nome dele, né? Fora da questão pessoal, simpático, conversado. Sim, jovem, frequentou a Câmara dos Deputados quando era deputado, sim, né? Conhece o jogo. Um pai que ele vive política 24 horas por dia, então assim, ele já está se movimentando, inclusive com partidos aliados, né? Tem uma movimentação muito importante, ele é um nome talvez... não tem hoje ninguém que dispute com ele
a candidatura para 2016 nesse momento, né? E ele vem trabalhando de uma maneira muito inteligente, ou seja, ele não está se expondo, né? Porque se ele fosse muito vaidoso, esse seria o melhor momento para abater o voo dele, né? Ele não está se expondo. No PSDB, havia uma grande torcida para o Antônio Anastasia ser o candidato, ele dizia que não queria, e agora, por ser, junto com Renan Calheiros, o único Renan Calheiros, já com o inquérito aberto na lista do Janot, a situação dele ficou muito difícil, quer dizer, ele está muito exposto. Eu acredito até que o governador Anastasia não tenha culpa nenhuma, o senador Anastasia, mas de qualquer maneira, até pelo ponto de vista pessoal, né, Rodar? A gente entende isso, né? Ver uma agressão dessa a uma pessoa de bem e para que eu vou disputar a prefeitura de Belo Horizonte? Para quem me acompanha sabe que eu tenho a mesma posição que você, eu acho que o ex-governador, o senador Antônio Anastasia, tem uma situação muito similar ao que ocorreu com o Genuíno, do PT. São duas figuras exemplares que a gente tinha que ter orgulho de ter. A gente pode discordar do posicionamento político, de algumas ideias, mas não da vida moral, vamos dizer, da postura como liderança política, assim, pública, não é? Eu te respeito, até porque eu te respeito, eu vou te fazer uma pergunta agora para você ficar um pouco apertado. Quem vai comandar a campanha pelo lado do PT está na cara, que é o governador Fernando Pimentel. Quem vai comandar pelo outro lado, pelo lado do PSDB, pelo lado do PSB? Aécio Neves ou Márcio Lacerda ou os dois? Então, eu acho que assim, o prefeito Márcio Lacerda está numa situação dificílima, não é? Porque nesse momento ele apoiou um partido que foi derrotado em Minas Gerais de uma maneira pesada. E o possível sucessor dele dentro do PSDB está com a asa quebrada. Então, ele tem uma situação difícil e há movimentações dentro do PSB para criar uma situação marapuca para ele sabe disso, nos próximos meses. Então, assim, ele está sendo cozido em fogo lento, né? E ele tem que se movimentar. A situação dele não é das melhores e por culpa dele, e não por culpa administrativa, embora ele tenha errado muito. É por culpa política, ele foi um desastre do ponto de vista da condução política. Ele não é do ramo, não tem história no ramo, não fez essa ação. Posso te falar uma coisa? Sim. Ele podia, por exemplo, assim que ele ganhou a reeleição, ele podia ter se aproximado do Patrus Ananias, porque o Patrus ele sai da eleição sem muita guarida dentro do PT mineiro, todos sabemos disso. Era um momento dele mandar um emissário, isso é que é política, que talvez as pessoas que estão saindo na rua acham que isso é politicagem. Não, a política não é para destruir o outro, é para construir algo público. E era um momento do jogo, mas o Márcio Lacerda não nasceu para política, ele nasceu para ser empresário. E parece que esse que vai ser o futuro dele, né? Rodar, falar nessa questão, é uma questão de relacionamento com o Poder Legislativo, com a Câmara Municipal. Belo Horizonte tem 41 vereadores, aliás, queria passar um dado. Belo Horizonte tem 40 vereadores e uma vereadora, a vereadora Elaine Matosinhos. Mas eu não vim aqui para falar da participação feminina na política. Eu vim aqui para falar do relacionamento do prefeito Márcio Lacerda com a Câmara Municipal, cada dia mais complicada, né? Agora a Câmara parece que, em função dos novos ares políticos de Minas, resolve endurecer o jogo com o Márcio Lacerda. Você sabe que isso pode significar um faro político dos vereadores, porque nós estamos às vésperas das eleições. É óbvio que é possível esquentar o jogo com o prefeito, ou porque percebem que ele não tem mais poder da reeleição. Então, ele é uma carta que é importante, mas não tanto como era antes. Também pode estar avaliando que estar próximo do prefeito nesse final de mandato pode desgastar a reeleição de vereadores, né? Mas pode ser também um jogo político para negociar o passe do apoio, né? Então é previsível que o prefeito tenha um momento meio difícil daqui até as eleições do ano que vem. De novo, ele teria que ter habilidade para saber conduzir isso. A vantagem dele, talvez, é que os vereadores... o que é uma Câmara numa cidade como Belo Horizonte, uma cidade tão grande, uma capital como Belo Horizonte? É o celeiro de lideranças que vão substituir o prefeito ou vão para cargos mais altos. Por quê? Porque eles estão em contato direto com a população nos bairros, eles são pagos para isso, né? Estão conversando com lideranças regionais. Mas você percebe que aqui em Minas Gerais, por algum problema aqui em Belo Horizonte, os vereadores não alçam voos. Você tem vereadores que já são políticos profissionais, de lado a lado, de vários partidos,
mas que eles não saem daquilo, eles não almejam um passo maior. Então eles pensam segmentos ou temas específicos, mas eles não falam da cidade. E aí isso gera uma Câmara inerte ou muito lenta. Por exemplo, você tem obras públicas durante a Copa que começam a cair, e mais de um ano depois é que eles resolvem, então, tomar alguma atitude. Mas vereador é para quê? Para ser juiz? Vereador é político, ele tem que ouvir a população e sair em campo. Devia fazer plenárias nos bairros. Não, vamos esperar a auditoria. Mas para que esperar a auditoria? Se eles são políticos. Que, aliás, o relatório do inquérito da Polícia Civil, até hoje, comecinho de abril, ainda não saiu. Mas e veja mais, nós estamos tendo conflitos por habitação do movimento Sem Teto na periferia de Belo Horizonte. Os vereadores pouco falam, e agora nós tivemos recentemente uma liderança muito importante da luta por habitação, que o apelido dele é Bahia, quem é do setor sabe quem é, que foi assassinado dentro do acampamento dele, porque ele estava impedindo venda de lote, que é ilegal mesmo, uma sublocação, vamos dizer assim. Ele foi assassinado por facada e machadada. E os vereadores não fazem nada. Ou seja, é um pouco impressionante. Essa é a vantagem do Marcelo Lacerda. Ele tem uma Câmara que ela pensa que está no governo, vai ficar no posto durante 10 anos. E, na verdade, o mandato está acabando. Rodaís, muito obrigado a você, telespectador, obrigado a você, telespectadora. E você pode participar conosco. Faça contato pelo e-mail impse@impse.org.br. Até o próximo programa.